subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 4. A estrutura da Bíblia. A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Estamos juntos para estudarmos mais uma lição bíblica. Hoje a lição de número 4, a estrutura da Bíblia. Nós temos como informação que a Bíblia Sagrada é majoritariamente escrita em grego e hebraico, conforme já vimos nas lições anteriores. Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento em grego, com algumas porções em aramaico. Ela foi escrita por um período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 autores, como também já vimos nas lições anteriores. E os critérios de avaliação para a canonicidade desses livros é basicamente a sua inspiração divina. Por que a Bíblia se divide em 2 testamentos? Por que nós temos 39 no Antigo e 27 livros do Novo Testamento? São alguns dos pontos que precisam ser destacados para os nossos alunos. A comprovação da inspiração ou desses critérios de canonicidade estão também inclusos, além da inspiração, o reconhecimento da Igreja em relação à autenticidade desses livros e a preservação ou aceitação da Igreja por estes livros. Assim, a lição se divide em 3 pontos principais. Primeiro, como a Bíblia está organizada. Segundo, o Antigo Testamento. E terceiro, o Novo Testamento. Começamos então, ponto de número 1, uma definição do termo Bíblia. E isso, prezado professor, prezado superintendente, é muito importante esclarecer para os alunos. A informação é de que a palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no vocábulo latino. O termo grego biblos significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia, por sua vez, é um substantivo do latim, no feminino, que exprime a ideia singular de livro. E foi por volta então do ano 150 depois de Cristo que os cristãos passaram a usar o termo em latim, ta Bíblia, ou os livros no plural, para designar o conjunto de livros inspirados por Deus. E a expressão a Bíblia passou a ser então bem utilizada a partir de Clemente de Roma. Essa é uma declaração que nós encontramos na chamada Segunda Epístola de Clemente, que não é um livro canônico, não é um livro inspirado, mas é um livro que auxilia o cristão ao entendimento de algumas questões históricas. Então, nesse período, no ano 150 depois de Cristo, Clemente de Roma escreveu o seguinte: os livros, em latim, da Bíblia, e os apóstolos declaram que a igreja existiu desde o princípio. E essa informação dá-nos então a certeza de que o termo a Bíblia passou a ser utilizado a partir daí, do ano 150 depois de Cristo. Porém, muito antes disso, o profeta Daniel, por volta do ano 538 a.C., já se referia às Escrituras como sendo os livros. E isso o professor pode ler para os alunos o que está escrito em Daniel, capítulo 9, versículo 2. Já no Novo Testamento, nós temos termos que identificam a Bíblia como livros sagrados. O vocábulo mais comum e o mais conciso é empregado pelo Senhor Jesus. Cristo usa a expressão as Escrituras, no plural, conforme Mateus 21:42 e João 5:39. Também o apóstolo Paulo vai usar as expressões as Santas Escrituras, conforme nós encontramos em Romanos 1:2 e 2 Timóteo 3:15. Desse modo, os escritos
da Bíblia Sagrada são identificados pelo próprio livro inspirado como sendo as Escrituras, ou as Santas Escrituras, ou ainda as Sagradas Letras, identificado assim por Cristo e também pelo apóstolo Paulo. O importante para ressaltar é de que a designação mais frequente presente no termo bíblico é o plural, as Escrituras, e às vezes aparece também no singular como a Escritura, todos referindo-se aos livros canônicos, ou seja, os livros divinamente inspirados por Deus. Agora, o que significa então livro canônico? Qual é o cânon da Bíblia? Como explicar isso para os alunos da escola dominical? Bem, a expressão cânon, ela procede do hebraico kané, que quer dizer vara de medir. E o termo correspondente em grego é kanon, que significa régua, e aparece no Novo Testamento com o sentido de regra moral, e é também traduzido como medida. Nos 3 primeiros séculos do cristianismo, o termo canon ou cané se referia ao conteúdo normativo, doutrinário e ético da fé cristã revelado na Bíblia Sagrada. Porém, a partir do 4º século, os pais da igreja passaram a aplicar a palavra cânon e a palavra canônico aos livros sagrados, ou seja, os livros que eram reconhecidos como inspirados divinamente e que tinham então autoridade de fé e prática, passaram a ser chamados de livros canônicos. Desse modo, na teologia, o vocábulo canon é empregado como norma de avaliação para identificar se um livro é sagrado ou não é sagrado. Em vista disso, então, o termo canônico passou a designar os 66 livros que nós contemos na Bíblia Sagrada, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, como sendo livros divinamente inspirados. Nessa perspectiva, apenas os livros inspirados ou os livros canônicos é que fazem parte do compêndio dos livros ou da Bíblia, as Santas Escrituras ou as Escrituras Sagradas. Também nós apresentamos aqui na lição a divisão destes livros canônicos em 2 testamentos, os 2 testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim e cuja tradução vem da palavra grega didaquê, ou aliás, diatequê, e da hebraica berit. Ambos os termos, repetindo então, testamentum, diatequê, testamentum em latim, diatequê em grego e beriti em hebraico. Ambos significam aliança, pacto ou concerto. Que aliança é essa? Que pacto é esse? Que concerto é esse? É a aliança que Deus fez para com a humanidade por meio da revelação especial, aquilo que Deus inspirou e que ficou escrito para o nosso conhecimento. Assim, eu trago a informação para os prezados professores, a fim de instruir os seus alunos, que a expressão Antigo Testamento foi inaugurada nada mais, nada menos pelo próprio apóstolo Paulo. O texto está em 2 Coríntios, capítulo 3 e o verso 14. Essa expressão é traduzida na Almeida Revista e Corrigida, a versão portuguesa da Bíblia, como sendo Velho Testamento. Já a Nova Almeida Atualizada usa a expressão Antiga Aliança. E embora outras passagens tenham ideia similar, é somente aqui, 2 Coríntios 3,14, que nós temos essa expressão, Antigo Testamento ou Antiga Aliança. E ela se refere aos 39 livros do Antigo Testamento, identificando-os então como canônicos, ou seja, divinamente inspirados por Deus, preservados e reconhecidos pela Igreja como fonte de autoridade de fé e prática.
nessa direção, o termo Novo Testamento vai ser utilizado nas Escrituras para se referir aos ensinos de Cristo e aos ensinos dos apóstolos, apresentando então Jesus Cristo como sendo o cumprimento profético daquilo que estava revelado no Antigo Testamento. Essa expressão passou também a designar os 27 livros do Novo Testamento, igualmente reconhecidos como as Escrituras. Essa expressão ela é usada pelo apóstolo Pedro, no capítulo 3, versos 15 e 16, da segunda epístola do apóstolo em questão. E como já foi então mencionado, a palavra grega diateque, utilizada no texto bíblico, ela significa aliança ou também testamento. E então, por que nós não usamos dizer antiga aliança ou nova aliança? Ou poderíamos dizer antigo pacto ou novo pacto? Ou ainda poderíamos usar antigo concerto e novo concerto? Por que usamos Antigo Testamento e Novo Testamento? É porque essa preferência se dá à tradução da Vulgata Latina. Como disse, testamento é uma expressão latina. E é daí que nós utilizamos então, nas nossas Bíblias em português, a divisão da Bíblia Sagrada em Antigo Testamento e Novo Testamento. E claro, isso significa Antiga Aliança e Nova Aliança, Antigo Concerto e Novo Concerto, Antigo Pacto e Novo Pacto. Dito isso, vamos ao ponto de número 2. Sim, e lembrar aos alunos então que essas expressões passaram a ser utilizadas desde o ano 150 depois de Cristo, através de um dos pais da igreja chamado Tertuliano, e sempre em referência aos 66 livros da Bíblia. Não estavam aqui inclusos os 7 livros apócrifos que foram adotados posteriormente pela Igreja Católica. Isso é importante destacar para os nossos irmãos em Cristo. Vamos ao ponto número 2. O Antigo Testamento, suas divisões. Subponto 1. Os livros do Antigo Testamento. Bem, como disse, a Bíblia, como nós a conhecemos hoje, no Antigo Testamento, ela contém 39 livros considerados canônicos, ou seja, inspirados por Deus, preservados e aceitos pela Igreja com autoridade divina. A divisão adotada pelos judeus era um pouco diferente da nossa. Os judeus usavam uma divisão do Antigo Testamento tripartida, chamada de a lei, os profetas e os escritos, ou ainda também a lei, os profetas e os salmos. Desse modo, então, os 39 livros do Antigo Testamento, conforme nós o conhecemos hoje, na Bíblia judaica, eles são apenas 24 e não 39. Mas por que eles são 24? Porque, por exemplo, nós dividimos os profetas menores. E no texto judaico, os profetas menores são um único texto. Ora, só os profetas menores são 12. E na Bíblia hebraica, eles aparecem em um único compêndio, como sendo, os profetas, e aí são aí só 12 livros. O que também nós fazemos na nossa versão é dividir o livro de Reis em primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis. Dividimos também em primeiro livro de Crônicas e segundo livro de Crônicas. Dividimos ainda primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel. E se nós, então, usarmos essa divisão, soma-se 39. Se não usarmos essa divisão, são os mesmos 24 livros do texto da Bíblia judaica. Não há diferença alguma. Isso é importante esclarecer também para os alunos, para que não haja confusão. E a nossa divisão, diferente, além do número de livros, ela também se divide diferente na estrutura. Como disse, o livro em hebraico, da Bíblia hebraica, ele é tripartido: a lei, os profetas, os salmos ou os escritos. Já a divisão que nós adotamos, ela é
quaternária, é em 4 partes. Nós temos o Pentateuco, nós temos os livros históricos, os poéticos e os proféticos. Dividimos ela então em 4 partes. São os mesmos livros, têm a mesma inspiração e a mesma canonicidade, porém fazemos uma divisão e uma organização diferente. E isso não muda em nada a inspiração, a autenticidade, a infalibilidade e a inerrância da palavra de Deus. Tratando agora da canonicidade do Antigo Testamento, é importante destacar que o critério primário para avaliação se um livro do Antigo Testamento é ou não canônico é a sua inspiração, se ele é divinamente inspirado ou não. Mas, para esta perspectiva, existem algumas análises. Bem, o livro precisa atestar que é inspirado pelo Espírito Santo. E eu cito aqui para os irmãos alguns versículos. Neemias 9:30, Zacarias 7:12 e 2 de Pedro 1:21. Além deste critério, também existe o critério do reconhecimento do povo de Deus. Mas antes, permita-me insistir ainda nesse primeiro critério da inspiração divina. Como reconhecer um livro canônico? Primeiro critério, é preciso ser inspirado por Deus. E o que qualifica então um livro para ocupar lugar no cânon bíblico do Antigo Testamento ou do Novo Testamento não é meramente o fato de ser um livro antigo, de ser um livro conhecido, de ser um livro com informações ou de ser útil para a vida espiritual, mas é necessário que ele tenha autoridade divina naquilo que diz. E é por meio, então, disso que se pode chegar à conclusão irrefutável da veracidade de um livro inspirado divinamente. Então, o primeiro aspecto, inspiração divina. Segundo aspecto, ou segundo critério de canonicidade, é o conhecimento ou reconhecimento do povo de Deus. A Bíblia Sagrada, ela foi inspirada, escrita, e foi ao conhecimento do povo de Deus. E os primeiros leitores dos textos bíblicos, eles tiveram da parte de Deus a direção e a iluminação para reconhecer quando um livro era autêntico ou era falso. Então, esse critério está relacionado diretamente com a inspiração divina. Todo livro que é divinamente inspirado é autêntico e, portanto, reconhecido pela igreja. Deus é quem dá a autoridade divina para um livro e os homens de Deus a acatam. Deus revela e o povo reconhece o que o Senhor revelou. A canonicidade, então, é determinada por Deus e é descoberta pelos homens de Deus. Este é o segundo critério. O terceiro critério é a preservação pelo povo de Deus. E isso atesta se o livro era ou não conservado como palavra divina. Nem todos os escritos que falavam sobre religiosidade ou espiritualidade foram reconhecidos pela igreja ou preservados pela igreja como canônicos. Como aqui já citei, os 7 livros adotados pela Igreja Católica, por exemplo, eles nunca foram reconhecidos pelos judeus como livros canônicos, nunca foram reconhecidos como inspirados, nunca foram reconhecidos como autênticos, como já citado aqui, Tobias, Judite, Baruque, Macabeus, e dentre outros, que foram aceitos como deuterocanônicos pelo catolicismo. Nós, os protestantes, ortodoxos, pentecostais, nós não o aceitamos, assim como os judeus, os primeiros leitores, também não o aceitaram. Desse modo, então, a confirmação desses elementos, ou seja, da inspiração divina, do reconhecimento do povo de Deus e da preservação pelo povo de Deus, revelam algumas verdades cruciais que eu quero destacar aqui a todos os professores. Número 1, não se pode afirmar que é a igreja que determina a canonicidade de um livro por meio de regras de reconhecimento. Segundo,
Desde o início, os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e autoridade. Terceiro, talvez não saibamos aplicar ou explicar totalmente como foi que Deus implantou essa convicção no coração do seu povo. E quarto, podemos confiar na autoridade do Antigo Testamento, porque a sua canonicidade, inspiração e autoridade é irrefutavelmente atestada pelo Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos nas páginas do Novo Testamento. Portanto, prezado professor, deixe isso claro aos seus alunos. Os livros do Antigo Testamento são canônicos, porque eles passam pelo critério de avaliação de canonicidade, a inspiração divina, o reconhecimento da igreja e a preservação dos livros até os dias de hoje. Algumas particularidades do Antigo Testamento também quero aqui destacar. Quase toda a totalidade dos 39 livros do Antigo Testamento foram escritos em língua hebraica, chamada na Bíblia também de língua de Canaã. Está isso em Isaías 19:18, os irmãos podem consultar. Alguma parte foi escrito em aramaico, que é um dialeto que deu origem à língua árabe. Destaca-se também para os nossos alunos que as descobertas dos chamados manuscritos do Mar Morto, ou também manuscritos de Qumran, que foram lá encontrados livros do Antigo Testamento. Isso entre os anos 1947 e 1964. E com a exceção do livro de Esther, todos os demais livros que integram os 39 do Antigo Testamento estavam representados e confirmados por mais de 800 rolos que foram encontrados nas 11 cavernas de Qumran. E muitos deles tinham origem da Babilônia, do Egito, e alguns manuscritos eram escritos inclusive com a grafia do hebraico arcaico. Isso tudo é prova inconteste da canonicidade do Antigo Testamento, dos 39 livros. Vamos agora ao ponto 3, o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento. Bem, os livros do Novo Testamento foram reconhecidos pela igreja à medida que o Espírito Santo inspirou os homens de Deus a escreverem, como os apóstolos, como os evangelistas e todas as epístolas que contêm a palavra de Deus que integra o Novo Testamento. E eles estão classificados então em 4 grupos gerais, como todos nós temos consciência. Os evangelhos, também as epístolas, e nós temos o livro histórico e o livro apocalíptico, ou de revelação, ou escatológico. Essa divisão, ela aparece nas nossas Bíblias da seguinte maneira: os evangelhos aparecem por primeiro, Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, que significa aqueles que veem sob uma mesma perspectiva, aqueles que apresentam o evangelho sob uma mesma ótica. Depois o evangelho de João. Desse modo, em sequência, aparece o livro de Atos dos Apóstolos, identificado como um livro histórico, um livro que contém narrativa. E como já explicado aqui, a narrativa, ela revela a história tal como ela aconteceu, mas é preciso interpretar corretamente, porque existem livros históricos com narrativas que são também doutrina e precisam ser interpretadas de maneira adequada. Isso nós vamos ver mais adiante detalhadamente. E também nós temos então, logo depois de Atos dos Apóstolos, o livro de Romanos. Embora todos saibamos que Paulo escreveu Gálatas em primeiro lugar, Gálatas não aparece logo em sequência. Isso porque as epístolas não estão colocadas na Bíblia Sagrada em ordem cronológica, mas sim em ordem de assunto, porque a Epístola aos Romanos é, por assim dizer, um tratado teológico dos evangelhos. E assim segue então a sequência, conforme os irmãos podem identificar aí no índice das Bíblias impressas.
O total são 27 livros. Esses livros também passam pelo critério da canonicidade. E o mesmo critério utilizado para o Antigo Testamento é utilizado para avaliar a canonicidade do Novo Testamento. Ou seja, a inspiração divina, o reconhecimento do povo de Deus e a preservação desses escritos. De modo tal, então, que o Novo Testamento preenche todos esses requisitos. A própria Escritura se auto-revela como sendo inspirada, o Novo Testamento se diz inspirado por Deus. A Igreja reconheceu de imediato os livros canônicos, porque eles eram lidos nas comunidades, nas igrejas, nas reuniões de culto, e eram passados adiante para outros irmãos, e assim os livros do Novo Testamento foram não só reconhecidos, mas também foram preservados como canônicos, como autênticos, como inspirados por Deus. Existem algumas particularidades do Novo Testamento que quero aqui esclarecer aos professores. Alguns livros do Novo Testamento foram questionados, e a esses livros dá-se o nome de antilegumena, que é uma expressão grega que significa livros questionados. No total, os livros questionados foram 7. Entre eles, Hebreus foi questionado por causa da autoria, porque Hebreus não tem autor, não se identifica o autor de Hebreus. E então alguns questionaram se o livro era de fato canônico ou não. Depois nós temos a Epístola de Tiago, que aparentemente tinha uma contradição com a teologia da graça, o que não é verdade. E também havia um problema de autoria. Quem era esse Tiago que escreveu essa epístola? Seria o apóstolo Tiago? Ou seria o irmão de Jesus? Ou um outro Tiago? Também foi questionado a epístola de Judas. Quem é esse Judas? É o meio irmão de Jesus? Ou é Judas Iscariotes? Em Judas existem algumas menções de informações que foram questionadas. Também a segunda epístola de Pedro foi questionada porque ela é diferente, a escrita e a gramática e o vocabulário é diferente da primeira epístola de Pedro, e isso também foi questionado. E ainda foi questionada a segunda e a terceira epístola de João, e até o Apocalipse de João foram questionados, chamados livros antilegumenas. Mas aí eu trago uma informação que é importante destacar para os alunos, que isso não significa que esses livros não tinham recebido a aceitação inicial dos primeiros cristãos. Significa não que os livros deixaram de ser inspirados, ou que os livros não eram canônicos, mas sim, o maior problema foi a falha de comunicação entre o Oriente e o Ocidente a respeito da autoridade divina. Depois que tudo isso ficou esclarecido, a questão de autoria, por exemplo, os livros foram em ambos os hemisférios, Oriente e Ocidente, reconhecidos como canônicos e adentraram então no compêndio das Escrituras Sagradas. Uma outra informação importante a destacar é que todos os livros foram escritos em grego koiné, que é o grego comum, o grego do povo. Algumas expressões no Novo Testamento aparecem em dialeto, em aramaico, embora escritos em grego, no vernáculo grego, mas com significado em aramaico. Eu vou citar algumas aqui para os irmãos usarem com os alunos. Por exemplo, em Marcos 5,41, Jesus disse Talita cumi, que quer dizer em aramaico, menina, levanta-te. Também em Marcos 5,41 temos Abba Pai, que literalmente quer dizer papai, ou meu pai, ou paizinho. E Marcos 14,36, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Isso está escrito no vernáculo grego, mas o significado é aramaico. Assim, amados irmãos e irmãs, queridos professores da Escola Dominical, superintendentes, o conjunto dos livros canônicos do Antigo Testamento e do Novo Testamento
eles perfazem a Bíblia Sagrada. Um outro detalhe que quero destacar é de que o Novo Testamento encerrou o seu cânon antes do término do primeiro século. O último livro a ser escrito foi o livro de Apocalipse, por volta do ano 96 depois de Cristo. E a partir daí, nada mais foi acrescentado ao cânon. Assim, os critérios de canonicidade da estrutura da Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, são inspiração divina, reconhecimento do povo de Deus e preservação dos livros como autoridade divina. Esclareça isso aos alunos, explique a esses nossos queridos e amados estudantes da Bíblia, para que a nossa fé se fortaleça cada vez mais na autoridade da Bíblia, que é inspirada pelo Senhor nosso Deus. Um abraço, Deus nos abençoe.